não é tão difícil você conseguir 20 ou 30 clientes se você tiver um skill de vendas com um produto minimamente bom, tá? Não quero menosprezar o trabalho de ninguém, mas não deveria ser tão difícil. É difícil é ganho de escala, é você romper 10 milhões de dólares de ARR, entendeu? Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Você tá com isso muito mais estruturado, que é o que você vê que boa parte não consegue, entendeu? 10 milhões de dólares de ARR, que é um número mágico, que é o que, né, os grandes VCs de fora acabam trazendo. Fala, Pedro, tudo bom? Bom, Matheus, certo. Tudo certo, estamos online aí, enquanto o pessoal vai entrando. Cara, primeiro eu queria te agradecer demais aí por topar bater esse papo com a gente. Para a galera aí que ainda não conhece SaaS BR Club, somos a primeira comunidade aí de SaaS no Brasil. Estamos no nosso 38º episódio aí do nosso podcast, sempre trazendo aí uma galera de altíssimo nível que está construindo coisas super legais. Hoje, nosso convidado aí é o Pedro, CEO da Docket, plataforma super bacana, vem numa tocada de crescimento gigantesca, muita AI embarcada, muita inovação. Acho que a galera deve ter escutado falar de vocês aí, pelo menos quem está bem antenado no mercado de SaaS hoje, né, já deve ter ouvido falar. Pedro, obrigado aí por topar esse papo. Se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho da Docket aí para quem não te conhece e vamos nessa. Legal, Matheus. Primeiro, obrigado pelo convite. Baita prazer estar aqui. Parabéns pela criação da comunidade, pelos produtos também, que nós somos clientes aqui fantásticos. Então, super satisfeitos aqui. A gente que empreende aí sabe o quanto que é difícil, né, criar produtos que de fato consigam gerar atração, e a gente usa muito seus budget aqui. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da experiência, da jornada empreendedora. Contando um pouquinho de mim, da Docket, né, Matheus? A Docket foi fundada somos em 3 cofundadores, eu, Rodrigo e o Flávio. É um background super complementar, então eu venho da área de negócios, eu trabalhei mais com novos negócios, comunicação, mercado tradicional, multinacional, e nunca tinha pensado em empreender. Esse é um fato curioso. O Flávio é o advogado, porque precisa ter um advogado, né, principalmente porque a gente faz aqui, a gente precisa ter um advogado. Ele que lidou muito com o problema que a gente resolve hoje. Então, a ideia veio dele, né? Ele trabalhou em toda a parte jurídica de construtoras, e lá que ele viu a demanda para se obter certidões e documentos para formalizar as operações do desenvolvimento imobiliário. E o Rodrigo é quem programa, né? Quem programava. Ele já não está mais na empresa, mas ele ajudou a fundar a companhia, e era aquele time super complementar. Então, você tinha alguém mais da área comercial, de negócios, alguém da parte especialista no problema, técnica, e um programador. E a gente se juntou em 2015, diferentemente aí do que eu vejo acontecer, a gente não estava pensando em empreender, né? A história da Docket começa com o Flávio, que eu já conhecia, trazendo uma ideia de fazer um site para pegar a segunda via de certidão. Então, o que a Docket faz hoje? Ela centraliza toda a parte de emissão de documentos de mais de 35 mil órgãos públicos no Brasil, tá? Isso é o que a gente acabou virando, mas quando a gente começou lá no comecinho, a ideia era pegar a certidão de forma online para pessoa física. Essa foi a ideia do Flávio. E eu levei essa ideia para o Rodrigo, falei, olha, Rodrigo, a gente quer fazer um site, eu tenho um amigo que tem essa ideia, a gente quer fazer um site para pegar a segunda via de certidão. As pessoas ainda iam no cartório, sabe, Matheus? É aquele processo de ir até o cartório, pegar um documento, isso era 2015. E a minha sorte foi que o Rodrigo, a esposa dele, ela trabalhava numa empresa de agronegócio e fazia parte desse processo de formalização para crédito agrícola. E ela deu um input para ele muito bom, falou, tem muita demanda nesse mercado de documento, e o Rodrigo falou, eu topo me juntar a vocês para a gente poder fazer esse site. Eu estava trabalhando, o Rodrigo estava trabalhando, o Flávio não estava trabalhando, a gente ficou trabalhando no MVP em 2015, em 2016, em janeiro de 2016 a gente coloca um MVP no ar, um e-commerce para pegar a segunda via de certidão, foi o primeiro e-commerce do Brasil, e vendemos R$5.000 naquele mês. Isso chamou um pouco a atenção, porque a gente não esperava, mas no segundo mês vendeu R$10.000. A grande verdade é que a gente estava navegando muito no oceano azul, assim, sabe? Então era muito fácil eu subi campanhas no Google, né, e acabava convertendo tudo online, a gente tinha uma boa UX,
Então, durante um ano, basicamente, a gente nadou de braçada nesse mercado. A empresa faturou R$ 1 milhão no primeiro ano, 10% de EBITDA positivo, 100% no bootstrap, né, sem nenhum capital, nada. E o que chamou a atenção naquele ano foi que alguns clientes B2B começaram a aparecer pelo próprio formulário do e-commerce. Então, quando a gente fala do mercado enterprise, a gente acha que, né, na maioria das vezes demora-se muito para construir um grande case para você vender para o enterprise. No nosso caso, o próprio B2C financiou a vinda de alguns B2Bs, e aí isso acabou dando uma atração. A gente começou a atender um banco muito grande, aí teve um fator de sorte, veio um banco que precisava de um volume absurdo de documentos, e aí a gente entendeu que tinha assim uma dorzinha ali no B2B. Cara, depois disso a gente foi muito ajudado ali com anjos, né, com advisors, e a gente começou a fazer algum tipo de networking com alguns VCs. E aí, com isso, a gente acabou assinando a nossa primeira rodada com a Canary. Então, a gente levanta um seed com a Canary, depois a gente levanta no mesmo ano, em 2017, um Series B com a Kazek. E aí a Kazek traz também um insight muito bom de falar, pô, a gente está olhando o e-commerce no Brasil, margem é super apertada, isso acaba sendo um oceano vermelho, né, numa curva de tempo. E a gente já tinha alguns clientes B2B, e eles falaram, por que a gente não pivota a companhia para o B2B? Na época, eu não entendia nada de B2B, de venda B2B, né? E a gente tem muito claro o B2B, o SMB, né? O Middle e o Enterprise. E a gente tinha clientes muito Enterprise e decidimos atacar esses clientes. Na época, o B2B representava 30% da nossa receita. Em 2018, a gente pivota a companhia inteira. Então, a gente acaba com o e-commerce, que representava 70% da receita da companhia. Obviamente, a gente estava capitalizado, mas não acho que foi a decisão mais esperta que a gente tomou na época, porque a gente subestimou muito esse poder, né, essa dificuldade que é vender para o Enterprise. E foi bem difícil, assim. Eu fui estudar muito vendas, fui vender Enterprise, levamos muito não, ciclo de vendas longo, de 6 a 9 meses, é uma venda complexa, e a gente ficou batendo muita cabeça, testando muita coisa. Fui muito mentorado, ajudado por quem estava aí construindo o SaaS. Então, eu lembro muito o Diego da Rock, o Eric da RD, o César da Gympass, muitas pessoas, o Alessio do Pipefy. A gente foi fazer mentoria, entender como estavam montando a máquina de vendas. Então, aquela metodologia do Winning by Design, Spin Selling, né, que estava super hypado. E começamos a montar a nossa maquininha de vendas. Nisso, a empresa quase quebra, porque a gente ficou 8, 9 meses para conseguir gerar atração. Mas aí, em 19, a gente, de fato, constrói uma máquina de vendas já com o nome Docket, com um produto muito bem endereçado para atender o mercado B2B. E aí que a gente chega no que nós fazemos hoje, né? A gente entendeu que diversas operações dependem de documentos, né? Então, desde o financiamento imobiliário até o crédito agrícola, até o consórcio, até compra de precatório, regularização imobiliária, regularização fundiária, são esteiras muito parecidas, e essas empresas têm um volume, uma rotação de operações muito altas, elas precisam de uma forma muito mais simples para que essas operações aconteçam em segundos. E aí é o que a gente trabalha todos os dias. Você conseguir fazer uma operação de financiamento imobiliário deveria acontecer em segundos, porque tecnologia a gente já tem, né? O que a gente tem que lidar no meio é a burocracia, a falta de interconectividade, a dificuldade de se obter e analisar um documento. E nessa época, em 2018, Matheus, foi quando a gente entendeu que a inteligência artificial ia ter um papel fundamental nesse processo de transformar essas operações em segundos. A gente aplica para o programa foi o primeiro programa do Launchpad do Google no Brasil. A gente aplica com a tese de como eu utilizo inteligência artificial e machine learning para analisar uma matrícula de imóvel. E a gente passa no programa e a gente começa a criar o nosso próprio modelo para poder interpretar uma matrícula de imóvel em segundos, né? Isso era super disruptivo na época, uma coisa super difícil de se fazer. E a gente começa a entender que para que eu faça essas operações acontecerem em segundos, eu preciso me conectar, né? E eu gosto de trazer esse exemplo. O Brasil tem 5.500 órgãos públicos, né? Cada órgão público tem 5.500 municípios, desculpa. Cada município tem pelo menos 3 órgãos públicos, né? Um cartório, uma prefeitura e um fórum. Cada um desses órgãos públicos emitem pelo menos 3 a 5 documentos diferentes, com nomes diferentes,
com preços diferentes. Como é que eu crio essa abrangência? Isso só na esfera municipal, tá? Sem falar na estadual e na federal, sem falar de todos os órgãos públicos, porque o que a gente faz não é web scraping de fonte gratuita. Estou falando de antecipar o pagamento, capturar o documento, extrair o dado do documento e entregar em questão de segundos, né? Então, a gente foi construindo essa infraestrutura e a gente entendeu que a gente precisava se digitalizar muito e ter escala para poder se conectar com todos esses órgãos públicos e depois entregar uma solução que essa documentação já viesse analisada, e aí que entra muito a parte de inteligência artificial para fazer essas operações serem destravadas ou serem menos burocráticas. Enfim, então a tese toda da Docket também não foi aquela ideia inicial, a ideia ela foi mudando, né? O problema foi ficando maior, porque é uma orquestração de jornada de formalização que a gente acaba fazendo, mas que destrava muito a questão do crédito no Brasil. Então a gente fala que a gente é um player de infraestrutura de mercado, não é tão simples de explicar, né? E é bem complexo, mas alguém precisava resolver esse problema. Então a gente se propõe a fazer isso lá em 2018, quando a gente pivota, depois a gente capta uma rodada com a Valor e com a OneVC, e aí em 2022 a gente capta a nossa série B com o Bradesco, com a Gerdau, com a Quartzo e aí com outros fundos que seguiram a rodada. Total captado que a Docket já levantou com vice, está na casa dos 200 milhões, e participamos de alguns programas. Então, a gente foi LinkedIn Top Startups, a gente participou do programa de seleção do Google, agora a gente está no programa de seleção da NVIDIA. Enfim, aí tem os prêmios legais, somos empreendedores Endeavor. Então, tivemos alguns reconhecimentos ao longo dessa jornada de 10 anos, que está fazendo esse ano 10 anos que a gente existe, e sempre focado no upper middle enterprise. Assim, a gente é muito especialista em vender para grandes empresas ou médias e grandes empresas. Assim. Então, a nossa solução é muito endereçada para esse público, por enquanto. Então, é basicamente isso. E sempre utilizando AI, sempre DNA da Docket, porque a gente precisava disso. Não é porque a gente achou que era hype, não. É porque, de fato, mudava o jogo no nosso negócio, né? Uhum. Boa. Cara, muito legal. Principalmente nesse início, né? Vocês começaram no B2C ali, depois vocês fizeram pivotagem ali para o B2B. Eu acho muito bacana quando algum negócio acaba encontrando market fit de maneira, vamos dizer assim, acidental, né? Vocês começaram numa linha, do nada o B2B começou a vir, né? E aí vocês acabaram modelando o negócio, porque obviamente a gente sabe que B2B é muito mais rentável, né? B2C precisa de muita escala, muito volume. Então, muito legal essa história aí de PMF de vocês. E, cara, já são, 10 anos aí que vocês criaram a Docket. Tenho certeza que vocês passaram por muita coisa, mas ao mesmo tempo passa rápido, né? Mas, assim, se for olhar tecnologicamente e mercado, cara, mudou muito, né, de 10 anos para cá. Hoje em dia a gente já vê um mercado, todo mundo falando de vibe coding, founder-led growth, são coisas que ninguém falava lá atrás, né? E acho que, de certa forma, viabilizou que mais players entrassem no mercado, mas, ao mesmo tempo, os pilares principais continuam sendo os mesmos, né? Você precisa ter um produto que resolva um problema, você precisa construir um canal. Você acha que hoje em dia está mais fácil ou está mais difícil empreender? Né? Se você fosse começar a Docket hoje, você acha que o teu caminho seria mais fácil ou você acha que seria mais difícil? Boa. Eu dividiria a resposta em duas etapas. Eu acho que para um setup de engenharia está muito mais fácil, né? A gente é da época que era muito caro contratar tecnologia, grandes talentos, e hoje, com toda a questão do web coding, com todos os recursos que a gente tem para o time de engenharia usar, teoricamente, acho que isso torna a construção técnica do produto mais acessível e rápida do que era antigamente, né? Mas tem uma questão especificamente do nosso negócio que tem uma curva de aprendizado sobre a conexão que a gente precisa criar com os órgãos públicos. E isso ainda não tem uma tecnologia que consegue, acho que facilita, mas ainda a gente não vê algo exponencial como a gente vê em programação. Mas, resumindo, eu acho que está todo mundo olhando para aonde está a minha grande defensibilidade que a AI não vai conseguir
romper a ponto de eu comoditizar o meu produto. A gente é muito preocupado com isso. Onde está minha fortaleza aqui, que eu sei que isso daqui eu tenho, seja os dados, seja o meu know-how de integração, porque eu sei onde eu tenho que isso é uma coisa que numa curva de tempo demora, gera uma defensibilidade para o teu negócio. Eu lembro bem quando eu ia falar com um fundo no passado, e eles falavam assim para a gente, mas se o Google tiver 200 engenheiros, em quanto tempo ele consegue fazer o que você está fazendo? A pergunta agora é, cara, e a IA, entendeu? Consegue fazer em quanto tempo você está fazendo? E você vai precisar ter a tua defensibilidade dentro do teu core business, porque senão você vai ser comoditizado, e acho que sobre isso está todo mundo correndo. E aí acho que tem alguns fatores que não só produto, mas distribuição, um negócio que tem mudado muito o jogo, né? Sistemas de gestão, quando você ganha escala, a gente vê isso na prática, assim, eu gosto muito de estudar isso. Então, a empresa vai crescendo, o nível de complexidade aumenta, você sair dos early adopters para acessar mainstream é outro pós-venda, é outro financeiro, é outro jurídico, você tem que estar muito com as suas bases muito sólidas para poder conseguir sustentar isso. Então, eu diria para você que, no geral, a parte de engenharia, a parte de desenvolvimento de produto, ela está, teoricamente, mais fácil pelas ferramentas que a gente tem. Hoje, 100% do time de engenharia trabalha com alguma ferramenta, como o Copilot, qualquer que seja ela, para a gente programar, a parte de testes automatizados. Então, assim, antigamente tinha 3 pessoas aqui em QA, a gente consegue automatizar boa parte dos testes, mas eu acho que ainda tem algumas... Você tem alguns pontos do teu negócio que, dependendo do teu negócio, eles não vão ser substituídos de uma forma tão fácil. Então, é entender isso e usar a AI onde você consegue acelerar, principalmente se estiver começando um produto novo. Mas eu acho que, para mim, o jogo, e não é porque eu gosto da área comercial, hoje é a tua capacidade de distribuir o teu produto. Isso, para mim, antigamente se falava muito UX do produto, eu acho que são coisas importantes, mas eu acho que evoluiu muito. Mas quem dominar o jogo da distribuição, eu acho que está um passo à frente, e isso eu acho que ainda é um pouco mais difícil do que desenvolver um produto do zero, né? Total. E acho que um ponto bem legal que você comentou, né? Pô, a base da Docket hoje, né? Vocês fizeram todo esse entendimento da questão das bases públicas e tudo mais, e querendo ou não, né? Isso é o que embasa a AI. Eu acredito muito que as empresas que hoje dão contexto para a AI, que tem uma forma de coletar dados específicos, tratar dados, ela tem uma fortaleza muito forte nessa era que a gente está vivendo. Porque você pega, sei lá, uma ferramenta que é só workflow lá, né? Que você ficar arrastando um Kanban. Cara, isso na era da AI realmente vai ser facilmente substituível, qualquer um faz ali dentro de um Lovable da vida, né? Agora, você ter toda essa estrutura que vocês têm por trás, governança, dados, isso, né, orientar uma AI de certa forma, é uma fortaleza que torna o mercado, né, uma barreira de entrada muito mais alta, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que para as empresas de dados a AI parece, de certa forma, uma ameaça, ela não é uma ameaça, ela está permitindo que vocês consigam evoluir muito mais rápido em termos de geração de inteligência e resultado para o cliente, e, ao mesmo tempo, tudo que vocês construíram em termos de construção de dados por trás é um ativo gigante que não é uma AI do GPT, não vai fazer isso da noite para o dia da maneira que vocês fizeram, de maneira alguma, né? Então, eu também sou do mercado de dados, eu vim do mercado de dados antes de começar a empreender, e eu lembro que, na época, a gente queria fazer um modelo, por mais simples que seja, você precisava de um time de data science, né, demorava um tempão, você ficava lá pensando nos pesos das variáveis. Cara, hoje em dia com uma API de GPT, né, você consegue ir muito mais rápido em termos de geração de inteligência para o cliente final. Então virou um puta playground, né, para empresas de dados evoluírem. E acho que também o ponto que você falou da distribuição é essencial, né, porque foi-se o tempo que só você ter um produto genial, né, aqueles founders que eram produteiros conseguiam crescer. Agora a competição de produteiro tá cheio. Quem domina a distribuição de fato é quem vai mandar no jogo, né? Então acho que, você falou tudo aí no que você disse agora. Acho que a gente gosta de estudar bastante, acaba percebendo isso, né? E um exemplo clássico nosso aqui, só para você ter ideia, como que a gente pautava AI aqui para treinar. Então, pensa que a gente emite mais de 250 tipos de documento, né? Então, a gente
ajuda os nossos clientes a emitir, né? Faz toda essa parte de orquestração do fluxo da emissão, a entrega, a análise. Para cada tipo de documento, a gente tem um leitor de AI, porque ele tem parâmetros diferentes, né? Então, uma matrícula de imóvel, por exemplo, ela tem um número de variações absurdas. Então, eu tenho um leitor de AI só para matrícula de imóvel, eu tenho um leitor de AI só para contrato social. Então, um banco vai fazer um boarding de conta PJ, eu preciso saber toda a parte de firmas e poderes daquele contrato social para saber quem está assinando a operação de fato tem poderes para isso, desconto de duplicata, tudo isso. E como que a gente fazia antigamente? Eu pegava o Data Lake aqui da Docket, colocava um time de advogados, 6, 7 advogados, treinava os nossos modelos, Magpie, teste supervisionado, gabarito. Cara, demorava um ano para eu lançar um modelo, entendeu? De um documento com nível de acurácia na casa dos 80%. E o que a gente viu nos últimos 2 anos, eu não sei, porque às vezes eu vejo as pessoas assustadas com AI, é que eu lido com isso desde 2018. E assim, era meio nítido que a gente ia chegar num momento, né? Talvez a velocidade que a gente vem chegando não seja tão clara, mas há 2 anos a gente já vê que se a gente usa 3 LLMs para ajudar os nossos modelos, eu deployo um algoritmo de documento que eu demorava 1 ano em 3 meses, cara. Então, tem um ganho exponencial e o céu é o limite para isso daqui, né? Acho que o que mais tem impactado a gente tem falado muito aqui internamente, é a velocidade da melhoria dos modelos, né? E a capacidade de eles se conectarem, né? Então, mas o tempo de desenvolvimento, de treinar, de modelar, de colocar na rua, ele foi reduzido em mais de 70% e com um nível de acurácia melhor. Então, eu acho que assim, quem está sabendo utilizar os dados proprietários, porque no final do dia ainda é o que você falou, Matheus, eu preciso ter um dado que quanto maior minha amostra para poder melhorar a acurácia do modelo, né, melhor vai ser o meu produto. Ninguém quer rodar um produto que tem uma acurácia de 50% quando ele está fazendo um transcript, por exemplo, ou quando ele está analisando um documento. Você quer ter uma acurácia de 100%. Só que tem alguns dados que eles são tão técnicos que você precisa ter uma amostragem muito grande e que mesmo assim, outro dia eu estava escutando, acho que foi o pessoal do Anthropic falando que os LLMs vão dar as respostas sempre iguais porque eles estão web scraping a internet inteira, né? Então assim, e aí entra o dado proprietário como modelo de treinamento para que você tenha um diferencial de produto. E quem tem isso, como é o nosso caso, como são outras empresas tem, e está se unindo com outros LLMs para melhorar ainda mais, eu acho que tem um asset muito grande na mão para ter produtos muito bons no mercado. Mas começa a partir dessa informação proprietária que você tem e você saber trabalhar ela, né? Sensacional esse lance que você comentou sobre redução do tempo para você botar um modelo no ar, né? E os 3 meses talvez seja até porque vocês ainda são perfeccionistas e querem entregar um negócio muito bom, né? Porque daria para fazer até mais rápido. Antes não dava para fazer, né? Era um negócio não dava nem para fazer um resultado porco, você conseguia fazer um negócio tão rápido. Eu vivi bastante essa época aí, porra, é sensacional hoje em dia a facilidade que a gente tem de conseguir botar coisas nessa linha no ar, obviamente tem uma boa base de dados por trás, né? E cara, você falou um pouquinho, né, ali no início sobre a tua transição para o modelo Enterprise, né? Então, pô, vocês começaram ali no B2C, depois vocês foram para o B2B, depois vocês começaram a perceber que tinha um jogo muito grande no Enterprise. Eu sei que vocês têm clientes gigantes aí, bancos, né? Empresas que são super difíceis de entrar, empresas que demoram, às vezes, 1, 2 anos só para você passar na parte de governança de dados, toda a politicagem envolvida, burocracia, né? E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito nesse processo em como vender no Enterprise, né? Uma venda de confiança. E, obviamente, você tem que ter um case para depois levantar novos cases. Quando você vai ser o primeiro, né? Quando é o primeiro player grande que você vai entrar, você tem mais dificuldade, você enfrenta uma resistência. Cara, para um founder hoje que está querendo entrar no Enterprise, qual dica você daria? O que você acha que foi chave para vocês olharem na operação de vocês para conseguir entrar no Enterprise, né? Um founder em estágio inicial ou vamos botar um founder aí que já validou seu market fit, né? Já tem clientes rodando e que vê que o produto dele tem um potencial para o Enterprise, já tem clientes grandes eventualmente batendo ali no inbound dele, que normalmente é assim que acontece, né? O cara já tem uma solução,
do nada começa a vir alguns players grandes, mas vou te falar até o que aconteceu comigo lá atrás. Começou a vir player grande, comecei a vender no mesmo modelo que eu vendia no transacional, mesmo ticket, pô, baita tiro no pé. Depois que a gente teve que criar uma área de enterprise, time de serviços, precificação diferente, né? A gente teve que fazer várias adaptações nesse processo. Pensa que é um founder nessa linha que eu acho que é a grande maioria aqui da galera da comunidade, né? O cara já achou o PMF, mas ele precisa agora ajustar a operação dele para conseguir vender no Enterprise. Boa. Tecnicamente, eu vou te falar como está montada a nossa estrutura aqui. É uma estrutura outbound. Então, ela funciona com um time de inteligência comercial, faz toda a parte de... Primeiro, a gente define ICP persona. É muito importante você ter bem definido ICP e persona. Depois a gente faz a geração das listas, tudo automatizado, aí entra Manus ou algum AI que já automatizou esse processo. Depois a gente começa com os contatos via BDR. A gente não tem SDR, tem o BDR, depois passa para o executivo de contas. O executivo de contas trabalha a negociação, fechamento. São 5 etapas de negociação do executivo de contas, tá? Então, apresentação, diagnóstico, necessidade, negociação e fechamento. Depois a gente passa para o time de CSM, que faz toda a parte de onboarding, ongoing, e aí expansão e renovação, né? E aí tem um time de N1 de suporte que não fica com um time de CSM. Então, basicamente, essa estrutura bonitinha, mais ou menos winning by design e tal. Esse é o playbook que todo mundo vai ensinar. O que eu falaria, que foi um pouco do que aconteceu comigo, mas acho que tem um pouco de perfil. Eu, até hoje, estou envolvido nas maiores negociações de contratos com Enterprise da Docket. Porque são contratos de milhões ano. Então, assim, eu tenho um pouco esse pé na área comercial, um pouco não muito, mas dificilmente eu encontro um founder que não se envolve no Enterprise em negociações que são grandes, né? Você fazer um cold mail, um cold call para o Enterprise dificilmente vai funcionar. Tem a parte de ABM, né? Toda a parte de orquestração, né? do Account-Based Marketing. Cara, existe muito relacionamento, então se você é um founder que já validou o PMF, é muita ponte no começo para você conseguir construir um bom case de sucesso. O que eu vejo também, às vezes, o pessoal ele traz 1 ou 2 enterprises, e aí é um pouco... Tem um paradoxo nisso, porque talvez você não tenha dinheiro suficiente ou caixa para montar uma estrutura para atender enterprise, mas o enterprise exige que você atenda ele de uma forma diferente. Porque não é igual tirar pedido de um cara que está fazendo um ticket de R$199 mês. Outra coisa é você atender, a gente tem clientes aqui que o MRR girou na casa dos 400, 500 mil reais mês. Então, assim, o nível de sofisticação é outro. Ele quer falar com o gerente dele, quer falar com o CSM, que quer falar com alguém que vai apresentar um relatório de resultados do impacto que a ferramenta tem causado na operação dele. Ele vendeu um ROI lá dentro. A gente não faz nenhuma proposta sem ROI para os nossos clientes, sem um account planning. Então, tem que estar muito claro aonde que vai estar o ROI para ele fazer esse investimento. Tem que estar muito preparado para toda a parte de SI. Esse é um negócio que, assim, a gente se preparou. Tivemos sorte também, porque em 2016 a gente começou a atender um banco. Então, assim, nossos servidores de AWS têm que estar no Brasil por normativa do Bacen, porque eu atendo o mercado financeiro, sabe? Tem a parte tem um time de SI, de LGPD. Daí você vai lá. Eu lembro a primeira vez que a gente recebeu um contrato de um banco. O primeiro contrato que a gente recebeu foi do Banco BV. Tava lá, se a empresa possuía CIPA. Eu nem sabia o que era CIPA, cara. E aí, se não tem CIPA, não passa. O cara não tem nem relógio de ponto na empresa, dificilmente você vai atender um enterprise, entendeu? Então, assim, porque vai estar lá no formulário de SI dele, né? Se tem essas questões mais burocráticas, isso é importante também. Agora, o que mudou o jogo, para mim, tá? Na venda, cara, é tentativa e erro. Venda, a cada não você está mais próximo do sim. E eu ficava eu toquei a operação comercial muito tempo aqui na Docket, muito tempo. Não tô falando, e mérito do time que conseguiu isso, mas precisa ter o olhar do founder, barriga no balcão. Como é que tá o volume de reuniões? Putz, entrou um lead grande? Não, eu quero estar nessa call, deixa que eu falo.
Porque até determinado momento da companhia, Matheus, você ainda vai ser o melhor vendedor da sua empresa se você tiver esse perfil. Você tem alçada, você tem autonomia, às vezes você precisa reduzir preço na hora, você entende o problema. Então, durante muito tempo, daí você vai treinando e capacitando as pessoas do seu time, né, para eles irem pegando todo o teu conhecimento, vai playbookando tudo. Mas nesse estágio, eu acho que, e até hoje, cara, assim, se tem uma coisa que eu aprendi depois de ter levantado a última rodada, e a gente mudou muito aqui dentro da Docket, foi, cara, não sair do operacional. Cara, tá muito na linha de frente da execução, entendeu? Então, a gente mudou muito isso aqui dentro da companhia, porque a gente passou por fases que a gente seniorizou muito, colocou muitas camadas executivas, e a gente revisitou tudo isso hoje e subiu todos os heads, entendeu? Que transacionam muito bem na camada operacional e é menos uma camada executiva, entendeu? E estratégica, e mais, cara, operacional, garantindo a execução do dia a dia, inclusive eu. E aí o negócio voltou a crescer num ritmo muito bom. Mas nessa fase, às vezes você acha assim, pô, agora eu contratei um gerente de vendas, eu não preciso mais estar. Pô, quando eu fiz isso, deu tudo errado, cara. Tudo errado. Assim, você fala, agora eu contratei meus 2 SDRs, o meu gerente, me livrei, tá ligado? Tipo, a primeira... Pô, negócio difícil pra caramba vender primeiro. Agora vai. Cara, você deu 2 passos pro lado, o negócio não foi. O teu gerente pediu demissão, o teu SDR saiu e de repente, de um dia para o outro, você não tem mais estrutura comercial, cara. Então, isso aconteceu muito aqui, cara. Cara, esse ponto que você falou do founder participar das maiores negociações é muito real. Não importa a estrutura que você tenha, você precisa estar nas negociações enterprise, né? Aqui, para você ter uma ideia, hoje a gente tem MRR de 100, MRR de 200, não chegamos ainda a ter um MRR de 500, tomara que chegue daqui a pouco. Vai chegar. Cara, nessas contas específicas, né, tem 8 contas ali das 2 empresas hoje que eu fico extremamente próximo, nível de relacionamento, fico acompanhando o que o time está fazendo. Claro que o operacional acaba caindo com o operacional, né? O time acaba estabelecendo relacionamento por quem usa a ferramenta, time técnico de serviços acaba atuando um pouco em algumas customizações, mas, cara, o relacionamento aqui ele tem que estar próximo o tempo inteiro, você tem que estar toda hora sentindo o que teu cliente tá percebendo do projeto, às vezes a comunicação não tá boa, e eu vejo que muito founder tenta fugir disso mesmo, assim, né? Founder que às vezes não é muito de vendas, a gente tem um perfil mais de vendas, mas eu vejo muito founder que eu converso que os caras mal validaram o produto, assim, vendeu para 5 clientes, já quer colocar vendedor urgente, porque não quer vender, e, cara, que account não adianta fugir, né? E é legal você falando isso, pô, vocês captaram já 200 milhões de investimentos, já tem uma carteira grande, e mesmo assim você está aqui falando que é importante você estar com o cliente o tempo todo. E é até engraçado, alguns episódios que a gente fez aqui do podcast de uma galera de empresa gigantesca falando a mesma coisa, né? Então, acho que de tudo que você falou aí, essa lição, acho que é que os founders vão mais ficar tristes de escutar agora. Quem não... Cara, eu lembrei de outras coisas que eu acho que fazem muita diferença, mas assim, é um pouco de perfil também. Eu não gostava de vendas, eu aprendi a amar vendas. Por que eu amo vendas? Porque, no meu ponto de vista, é o seguinte, tem uma coisa que me tira o sono, não bater a meta. O resto, né, claro, não vamos para os extremos aqui, mas qualquer outro assunto, né, sem ser um assunto extremo, não me irrita, não me tira o sono, não me estressa. Agora, não bater a meta, porque eu já vi isso quando eu pivotei, cara. Você pode ter o melhor produto do mundo, se você não supera os early adopters, se você não ganha em escala, você não consegue vender o teu produto no mercado, porque uma coisa é você vender para 10, 20 clientes, outra coisa é você vender para 500 clientes, para 2.000 clientes, para 5.000 clientes, né? Quando você começa a ter mais um pouco de paz no coração. E você pode ter o melhor produto, mas você não está vendendo, não significa nada. Ainda mais hoje em dia, né? Porque ainda secou VC, né? Para quem é investido por VC. Então, assim, eu aprendi a amar vendas porque eu entendi que é isso que move todo o resto da companhia. E a companhia tem essa cultura de... Óbvio, cultura de produto é muito forte, é complementar, mas até produto, a gente mudou esse ano toda a visão de produto para o One Roadmap, que é muito legal, eu estudei muito o case do pessoal do Brex, etc., que é basicamente, cara, qual que é meu investimento em P&D versus o output que isso está gerando no nosso P&L.
E se não estiver gerando um output, cara, tem alguma coisa errada, entendeu? Porque o produto ele tem que mexer ponteiro do negócio. Então, assim, isso tem a ver com vendas. Então, eu aprendi a amar vendas. E aí, duas coisas que eu fiz muito. Acompanhar volume de reuniões. Meu melhor indicador para saber sobre meta é volume de reuniões agendadas. Eu sempre olhava para isso. Quando eu sabia que a gente não ia bater meta, era só olhar o volume de reuniões e treinar o time. Mas eu treinei muito o time, muito. E é um trabalho que você não sente ele dando resultado no curto prazo. Porque as pessoas às vezes saem, mudam de área, né? Elas não aplicam aquilo que você está treinando. Mas eu fechava a minha agenda 3 vezes por semana para treinar o time comercial, para passar a fazer roleplay mesmo com o time comercial. Isso ajudou muito a ganhar um pouquinho de escala ali com o time. Então, essas duas questões, volume de reuniões, treinar o time e ter cultura de vendas, cara. Porque também não adianta mais estar fazendo tudo isso e ninguém está preocupado com a meta, porque se não bateu, tá tudo bem e vida que segue, entendeu? Então, eu diria isso muda bastante o jogo. É isso, não, total. Acho que não tem nada pior que pro founder que não vê a empresa crescendo no mês a mês, né? Eu nunca, desde que a gente fundou, a gente teve um mês que a gente decresceu, mas já teve meses que a gente cresceu menos e é algo agoniante, assim, você já fica... Aí é muito isso que você falou, acompanhar o processo, né? Ver as reuniões, como é que a galera tá fazendo, acompanhar número de geração, participar dos fóruns para tentar gerar mais demanda, porque no fim é um funil, não tem jeito, né? Você não tá agendando agora, tua meta daqui 2, 3 meses já não vai ser batida automaticamente, porque tem um ciclo de venda. Um ponto que acho que é legal aí do Enterprise também é a questão do que você falou, burocrática ali, né? Porque quando a gente começou a entrar nas grandes contas, a gente percebeu que a gente não tinha nada, não tinha pentest, não tinha, cara, nada, né? O que a gente teve que fazer nas primeiras lá atrás, tipo 2023, 2024, puta, a gente... vamos ter que fazer tudo agora. Segura aí, cliente, calma aí 2 semanas. Mudava o roadmap e botava um monte de coisa de segurança no roadmap, sabe? Coisas que tinha que fazer meio que... Você não pode perder a venda. Mas no momento... Isso até hoje, às vezes pega um banco que pediu um negócio novo, tem que implementar e, cara, é prioridade implementar para passar em SI, entendeu? É isso, exatamente. É bem esse o jogo e faz parte. Cara, uma coisa que eu ia até aproveitar para te perguntar, né? Eu vi que se eu entrar no site de vocês hoje, inclusive, dá para ver que vocês são bem verticalizados, né? Então, vocês atendem ali mercado financeiro, né? Entre outras verticais de negócio. Como é que vocês fazem para garantir? Porque a gente sabe que principalmente no business de vocês, cada mercado deve ter um caso de uso um pouco diferente, são dados diferentes, são mercados diferentes de você entrar, né? Enfim, são várias peculiaridades. Hoje vocês têm uma estrutura verticalizada aí dentro, tipo, vendedor que só atende banco? Como é que vocês estão organizando para conseguir dar essa profundidade, essa especialidade? Que eu acho que esse é o ponto, né? As empresas começam primeiro tendo que segmentar por porte de empresa e em algum determinado momento elas percebem que elas precisam verticalizar para falar a língua de cada cliente, né? Como é que é isso hoje aí dentro da Doct? É difícil não ter que fazer isso, né? Porque a base do produto ela é a mesma, o produto não muda por vertical. Então, o fluxo ele é o mesmo. Então, você precisa, por exemplo, fazer um financiamento imobiliário ou pegar crédito agrícola, é o mesmo fluxo. Você vai lá na agência, você vai falar com o pessoal da trading, eles vão te mandar uma proposta, vai enviar a documentação vai para o back-office, vai ser emitida, vai ser analisada, vai gerar um contrato, vai ser assinada, vai ser registrada. O fluxo é o mesmo, mas a persona muda. Né? O mercado muda. Ali eu falo assim, tem 3 coisas que a gente precisa saber aqui, que é o conhecimento do produto, técnica comercial e o mercado. Porque não adianta eu querer vender a gente vende para as 5 maiores tradings do Brasil, né? As maiores exportadoras de software são clientes da Docket. Não adianta eu sentar com um diretor comercial se eu não sei que hoje no Mato Grosso o produtor está gastando 20 alqueires só para custeio de fertilizante e semente. Eu tenho que ter noção de mercado, ou que a Anvisa agora estabeleceu uma barreira mais agressiva fitossanitária e agora está tendo um embargo da exportação de soja. Não adianta, aí eu vou falar com o banco, eu vou falar com ele sobre a taxa básica de juros, que está sem previsão de descer, o impacto que isso tem no financiamento imobiliário, né, das pessoas estarem pegando menos financiamento imobiliário. Então, obviamente, a gente precisa verticalizar, não por uma diversificação da esteira do produto,
mas pela diversificação da persona e de interesses, né? Geralmente o resultado que um agro ele está querendo é uma redução de SLA do lead time da operação dele, o ROI é diferente do banco que está querendo melhorar o NPS do cliente dele. Então, tem que ter minimamente, a gente divide as carteiras, né, com especialistas do setor, né? Óbvio que não dá para ter um para cada, porque a gente é super agnóstico, mas a gente tem os nossos principais, que é agro, real estate e serviços financeiros, e aí você tem que ter esse conhecimento de mercado aprofundado para poder fazer o ROI correto, abordar as dores corretas. As dores mudam também, né? O nosso produto não muda, mas as dores acabam mudando. Mas durante um bom tempo isso ainda foi meio híbrido também, né? Isso é uma estrutura mais madura comercialmente falando. E o último ponto que eu acho que é um ponto muito importante, eu já falei isso em outras entrevistas, e super subestimado no Brasil especificamente, eu acho, quando a gente vende para o enterprise, é negociação. A gente acha que vai sentar e vai falar com a pessoa ali, né? Não faz um roadmap to close bem desenhado. E tem muita gente que eu vejo que depois operar no enterprise e começa a ter margem negativa, de tanto que o cara baixou o preço, entendeu? Porque é um processo de espreme, né? Então, assim, você falou com o sponsor, e aí também, cada mercado você tem que estar muito bem claro aonde termina a negociação, com qual margem você vai trabalhar. Isso também é verticalizado, porque tem as suas particularidades, né? Então, é um ponto para ficar atento também, além do conhecimento de mercado, são negociações diferentes também. Animal. Acho que esse ponto os exemplos que você deu foram muito bons, né? A base do produto é a mesma, o processo é o mesmo, mas cada um está buscando um ROI diferente, né? São métricas diferentes que impactam. A própria cadeia do mercado é extremamente diferente, né? Você pega, por exemplo, o mercado segurador. Cara, a cadeia do mercado segurador é muito diferente. Tem as seguradoras, tem as corretoras de seguro, né? É um ecossistema complexo. Então, se você vai tentar vender em segurador igual você vende para empresa de tecnologia, cara, você não vai nem começar a conversar, né? Banco é a mesma parada. Banco vai num banco de camiseta preta vender, eu quero ver se você converte. Exatamente. Banco, você vende dados. Cara, você vai chegar num Itaú, numa empresa grande, tem área só para isso. As áreas de negócio meio que apoiam, mas quem vai centralizar essa demanda, né, é a área de dados, e muitas vezes você nem sabe para que eles vão usar os dados internamente, né? Eu já vendi dados em banco na época, né, antes de empreender, e eu lembrava disso. Às vezes a gente fala, cara, os caras estão consumindo a rodo do nosso dado, o que esses caras estão fazendo, né? Fazendo modelo, o que eles estão fazendo com isso, né? Então, esse conhecimento de mercado ele é profundo, mas eu imagino que você tenha passado por tudo isso para depois desenhar esse processo internamente com a galera, né? E Matheus, assim, o processo, às vezes a gente vê o pessoal falando, parece que funciona redondo, cara, tem bastante falha, melhoria contínua isso, né? Então, a ideia é a gente desenha no começo, depois aprimora, depois vem alguém, aí você escala, aí você refina o processo, depois muda o processo também, o mercado muda muito também, então eu acho que é um processo de melhoria contínua, não tem jeito, assim. E a sorte nossa de endereçar mercados diferentes é que a gente não fica tão exposto às variações macroeconômicas, né? Então, isso ao mesmo tempo que gera um nível de complexidade de escala comercial, porque você tem que treinar pessoas com skills diferentes. Se o mercado imobiliário não está tão bom, eu não paraliso o meu crescimento, porque eu tenho, por exemplo, um mercado do agro que está performando melhor. É um exemplo. Então, tem um pouco disso também, mas acaba sendo um trade-off que você faz, porque é mais difícil você ter que escalar vendedor com conhecimento diverso. Né? Então... Perfeito. Não, essa questão da distribuição também, né? Quando você chega no nível de empresa, ela é extremamente importante, né? Acontece uma crise, uma guerra, tudo isso mexe o setor, né? Eu lembro que na época da pandemia, por exemplo, os clientes Upper Middle derreteram, né? Ficou os grandes clientes sustentando a casa. Então, é importante você ter essa diversificação de carteira depois de um certo nível, né? No começo, o founder que está começando a operação ele já está no risco, ele não precisa se preocupar tanto. Mas no nível que vocês já estão, por exemplo, é importante vocês terem, né, essa distribuição, até mesmo para pegar uma oportunidade em algum mercado, acelerar mais um, desacelerar outro, né? Assim, começa a ter essa flexibilidade.
E aí, mais uma pergunta para a gente fechar esse tema de venda enterprise, né? A gente sabe que venda enterprise muitas vezes exige um nível, por mais que o produto seja a base, exige um nível de customização, né? O cliente às vezes quer um modelo específico, o cliente às vezes quer uma integração. Hoje vocês têm isso, né? Vocês oferecem essa parte de professional service, que muitas vezes ela é mal vista pela galera produteira, ou não, vocês não têm, o produto de vocês é totalmente flexível. Como é que vocês encaram isso internamente? Esse é um bom ponto. Eu já escutei muito assim, falar, pô, 10% da tua receita de SaaS tem que ser de professional service, que é saudável isso, né? Ao mesmo tempo, eu estava com o Geraldo da Vtex, estava dando uma mentoria e, cara, a gente não faz customização, tem que ter um limite muito claro, porque senão isso aqui vira um Frankenstein, o produto vira um Frankenstein. Então, o que a gente faz aqui, que é um pouco do meio termo, né? Eu acho que a gente depende muito do teu estágio de maturidade. No começo, eu acho que você acaba fazendo, porque você está precisando da receita, e geralmente são receitas relevantes que esses clientes acabam trazendo e falam, pô, isso aqui eu faço. Então, eu acho que o único cuidado foi não virar um monte de puxadinho o seu produto. Esse é o grande cuidado que você tem que ter, definir quais são os limites, deixar isso muito claro. Hoje, como que a gente faz hoje? A gente tem um comitê aqui, para alguns clientes que têm bastante relevância na companhia, tem relacionamento, a gente faz um discovery se aquela feature pode ser implementada ou vendida para outros clientes. E se passa por esse processo de discovery pelo comitê, que é quinzenal, a gente trabalha isso como uma batch e tem uma alocação na sprint para que a gente desenvolva. Só que quando isso chega via demanda comercial, já tem que estar acordado quanto que o cliente vai pagar. Não é vamos fazer para depois ver se ele vai pagar ou se isso vai ter algum tipo de resultado positivo financeiramente. Então, a gente estruturou esse processo. Tem funcionado. Então, o time de produto avalia, entende se isso é complementar, e se não for complementar, falar não. Infelizmente, a gente já falou muito não aqui. Eu não sou software house. Se um dia a gente for software house, eu te aviso. Hoje a gente, então... já perdi cliente por isso, mas também é um pouco do teu estágio, entendeu? Acho que no começo é meio difícil, mas coisas muito loucas assim, a gente, pô, isso não tem nada a ver, vamos ter que falar não mesmo. Senão a gente avalia em comitê. Não, muito legal. Eu acho que você trouxe uma visão bacana, porque muitas vezes a galera fala, puta, time de serviço é software house, vai fazer o que o cliente quiser. E não é bem assim, né? O time de serviço, se ele tiver um direcionamento, pô, tá dentro da sua tese isso, até onde ele pode ir. Por exemplo, se for ficar botando um monte de funcionalidade na tua aplicação, dependendo, já não faz sentido. Agora, putz, é uma integração customizada que o cara precisa com o sistema dele. Pô, às vezes é o finalzinho para o cara conseguir ver o valor dentro daquilo que você já oferece. Né, esse tipo de coisa, às vezes, vale a pena você delimitar. Eu acho que um outro ponto bacana, isso já aconteceu com a gente, inclusive, mais ou menos 1 ano e meio atrás. A gente já tinha um plano de lançar um produto especificamente que um cliente gigante estava pedindo naquele momento, e a gente falou, cara, muito estratégico, vai gerar uma receita grande. A gente investiu, antecipou essa vinda desse produto no nosso roadmap, tipo, era para ele vir, sei lá, 10 meses depois, a gente antecipou, fez uma loucura e o próprio cliente financiou a construção do produto. Né? Então, pô, foi uma maneira que a gente encontrou de antecipar a roadmap, não inventar algo que a gente não faria. Eu acho que a galera confunde muito o time de serviço e sair fazendo um monte de coisa. Né? Eu acho que repriorizar a roadmap, perfeito. Isso eu acho, pô, super factível. Um negócio que a gente mudou muito aqui, cara, foi essa visão de one roadmap. Então, eu comecei a estudar muito essa metodologia, a gente acabou com squads com objetivos diferentes. Todos perseguem 3 objetivos. O que a gente entendeu muito do Enterprise, Matheus, cara, a gente chipava muito rápido, deployava muito rápido, mas a curva de adoção do usuário muito lenta e o output financeiro do cara baixíssimo. Então, assim, cara, eu lançava muita coisa e a gente tinha aquela sensação, produto evoluindo, a curva de adoção das features super baixas, e não é que isso se transformava em receita. E aí a gente olhou para isso, a gente ficou 3 anos fazendo isso, e falou, cara, daí começamos a pesquisar o One Roadmap, pediria o time de produto, aí, cara, a gente pegou todos os squads, unificou em 3 coisas. A gente vai ser a melhor empresa de solicitar, emitir e analisar documento. E o desenvolvimento do produto é pautado nisso. O que não for, a gente vai despriorizar. E aí,
toda segunda-feira tem um comitê de weekly com todas as squads garantindo a execução em linha e todas as squads indo para a mesma direção e para os mesmos objetivos e não mais trabalhando de forma isoladas com partes do produto, lançando funcionalidades que depois e que não estavam fazendo muita diferença para o core business do usuário. Estava só gerando mais esforço cognitivo para o usuário do que fazendo com que ele melhorasse a performance daquilo que era o core business dele, entendeu? E eu acho que produtos você acaba se distraindo muito. É muito legal você falar, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aquele cliente falou, quantas vezes eu não vi isso na área comercial? Não, mas se tivesse isso, 10 clientes fechavam, né? Eu escutei isso direto, anos. Tá, me traz os 10 aí, depois eu faço. Nunca apareceram, entendeu? Aí é muito legal, você não, porque cansa você estar o tempo inteiro só refinando o mesmo problema. Aí você se distrai querendo colocar, mas você não ficou melhor naquilo. Então, essa questão do foco e da consistência naquilo que é o teu core business, antes de você expandir, para mim é muito importante, entendeu? E eu acho que parte também do founder tá muito acompanhando o roadmap do produto, é garantir exatamente isso, esse nível de alinhamento, porque a cada mês você desvia 5 graus daquilo que era o teu core business em cima de um roadmap de um monte de funcionalidade que ninguém está usando, e você não está vendo o ROI sobre isso, e não está tratando o time de tecnologia como ROI, como investimento, que precisa dar um resultado financeiro, a hora que você vai ver, teu produto está indo para um outro lado, e você fala, pô, mas por que os caras não estão usando? Aconteceu isso com a gente. Então volta, vamos fazer o melhor que a gente vai fazer aqui em cima desse core business, e o que não tiver relacionado a isso, alguém tem que ter a caneta para falar não, e no final do dia eu tenho essa canetinha, ou do CFO, ou do CIO, são os 3 CFO, para inviabilizar o projeto que a gente acredita que não está em linha com o roadmap e lançar coisas que de fato vão mudar a vida dos nossos clientes, entendeu? E não ao chipar uma coisinha a mais que talvez 3 clientes vão utilizar, mas que o cara tem que sair da tela, mas você fala, não, agora o produto está completo. Tá, mas o cara não usa metade das funcionalidades que você lançou, cara. Total. Porra, é muito legal essa visão. E acho que até para finalizar, acho mais uma pergunta que até me surgiu aqui, né? Pô, vocês captaram 200 milhões de investimento, né? Isso é um baita de um número. Eu sabia que vocês tinham bem acelerados, mas não imaginava nessa grandeza. E eu sei que hoje o mercado mudou, né? Vocês captaram ali, como você estava comentando, foi antes de 2020, né? Todas as rodadas, se eu não me engano, ou teve alguma depois? A última foi em 22. A última foi 22, A gente sabe que teve um momento ali de delírio do mercado, né? Tava mais fácil captar dinheiro, a galera tava com a mentalidade de, cara, pegar dinheiro a qualquer custo. Hoje você já vê a galera valorizando mais o bootstrap, você vê os próprios players de M&A já querendo empresas que se pagam, vamos dizer assim. Tenho certeza que você deve ter aprendido um monte, né, com essa questão de captação, coisas boas, coisas ruins, mas ao teu ver, né, hoje em dia um founder, em que momento ele deveria olhar para a captação, em que momento ele não deveria olhar para a captação, né? Vale a pena captar, não vale a pena captar? Como é que está a tua percepção, né, se você estivesse no momento agora de captação, ou até que estágio você acha que valeria a pena olhar para isso, enfim? Boa. Cara, assim, eu fiz a minha primeira rodada em 2017. Foi quase 10 anos atrás. Era um outro cenário de mercado. Eu entrei no fundo de LiveUp, Nubank, da Kazek, por exemplo. Assim, então, tivemos alguma sorte também, mas era um cenário Brasil com poucos VCs. Eu lembro de 2018, cara, eu tive que pegar o avião e ir para São Francisco, fazer o Sand Hill Road, falar com todos, DST, Bessemer. Eu lembro que entrei na Bessemer lá, nem sabia o que era Bessemer, lá na Califórnia, e fui falar com todo mundo, ou em Nova York também. Então, captação, um negócio que a gente entrou meio que sem saber. E eu acho que esse é o principal ponto que eu falo para o founder. Você sabe o que esperar de um VC? Assim, é muito difícil você sair do VC track. Tenha muito claro isso na sua cabeça. Uma vez que você capta, por mais que hoje em dia você está falando mais sobre eficiência, ainda assim é diferente você crescer 40%, 50%, 80% ao ano e você crescer 120%, 140% ao ano, entendeu? É um outro ritmo de vida, é um outro ritmo de empresa. Cara, você pode fazer uma empresa extremamente lucrativa, crescendo 40%, 50% ao ano e distribuir dividendo para você. Então, assim, tem que estar muito claro como que se segue isso. A gente não tinha tanta clareza disso, né? Mas
tem os lados positivos e negativos. Eu acho que assim, o que eu não faria hoje é não ter claro o PMF ou a dificuldade da ganho de escala. Eu não quero ser. Eu não quero parecer arrogante aqui, mas eu acho que não é tão difícil você conseguir 20 ou 30 clientes se você tiver um skill de vendas com um produto minimamente bom. Tá? Não quero menosprezar o trabalho de ninguém, mas não deveria ser tão difícil. Cara, difícil é ganho de escala, é você romper 10 milhões de dólares de ARR, entendeu? Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Você tá com isso muito mais estruturado, que é o que você vê que boa parte não consegue, entendeu? 10 milhões de dólares de ARR, que é o número mágico, que é o que, né, os grandes VCs de fora acabam trazendo. Eu tentaria muito antes de olhar, eu falo tá, isso hoje, eu tentaria muito chegar em algo, não precisa dolarizar, mas, cara, você está faturando mais de 10 milhões de reais ano, que eu acho que ainda é um trabalho, dependendo do teu ticket médio complexo, né, porque você tem isso. Ou você vende no Enterprise, que é um ciclo de vendas de 6 a 9 meses, e você fazer 10 milhões num ticket maior, ou você tem que vender muito no SMB, pagando 1.000, 2.000 reais, ou menos até 200 reais, né? E, enfim, né? Tem os seus contextos diferentes. Mas eu olharia para um VC, eu tentaria levar a empresa no bootstrap entre 5 e 10 milhões de ARR ano, antes de procurar, porque daí minimamente eu sei que o próximo passo vai ser um capital mais intenso em distribuir e ganhar receita, se o seu TAM for grande. Agora, também tem toda a questão do TAM, né? Se você não tem um TAM grande, você nem deveria procurar VC, começa por aí. Então, você quer fazer um business de 20 milhões ano e tirar um dividendo legal, não procura VC. E tem muito isso, tem muito do perfil, tem muito de você entender que com VC tem dos dois lados da moeda. O cara que cara, a gente deu muita sorte, a gente levantou com os melhores VCs do Brasil. Então eu tenho no cap table Kazek, Valor, One VC, Canary, Waira, Bradesco, Quartz. São bons VCs, não tive problema com VC, mas tem muito founder que tem problema com VC, né? Sobre gerência, tudo. Eu acho que a melhor forma para você saber também é conversando com outros founders. Então, eu volta e meia, quero bater um papo. Como que foi para você? Esse VC aqui, você teve problema? Não teve, nos momentos difíceis, te apoiou, não te apoiou? Porque não é só pelo dinheiro, né? Principalmente se você está no bootstrap, né? Eu acho que hoje, se você tem uma ideia, está no papel, com a quantidade de reais que a gente tem disponíveis hoje, é quase que uma obrigação você conseguir tirar isso do papel, né? Dito isso, minimamente você não ter nada de tração, hoje em dia no mercado atual vai ser difícil de você levantar, a não ser que você seja um outlier, que a gente às vezes vê, você seja um second time founder, um cara que estudou fora, que já fez um baita, se não, você vai levantar um produto que você está com uma receita, não tem mínimo de tração, não sabe como vai ser o teu CAC, tua distribuição, difícil. Eu esperaria um pouquinho mais de tempo, depois eu endereçaria essas questões de como que é conversando com os... E aí, cara, VC um dia a gente pode falar só de VC. Eu cheguei na última rodada a falar com 172 VCs, cara. Então, assim, é um processo comercial também, é um topo de funil, né? Para você levar um monte de não, é muito material. É 1 ano e meio, cara, você só fazendo isso, você tem que sair da operação. Também não é tão trivial, e hoje em dia está mais difícil. Não é tão trivial você falar assim, vou levantar com VC. Você tem que fazer um processo estruturado para maximizar o valor do teu equity, cara. Uma coisa é vir um cara bater na tua porta e falar que quer te dar um term sheet, a outra coisa é você conseguir 5 term sheets e poder negociar os melhores termos para o teu negócio, entendeu? Para você não ser tão diluído. Então, isso é um processo que toma muito tempo do founder também. Então, isso tem que ser levado em consideração. Animal. Não, muito bom. Acho que insights bacanas aí que eu peguei da tua fala, né? O founder que ainda não chegou nos seus 10 milhões de anos, ele deveria estar focado não em fazer PPT para VC, ele deveria estar focado em tracionar o produto da empresa dele, inclusive vendendo junto com o time, né? Acho que é um pouco do que a gente falou aqui, que esse ponto é importante. Eu acho isso, tá? Não quero gerar polêmica, mas eu acredito nisso atualmente. Acho que tem a questão também do TAM, né? Se você tem um TAM de 100 empresas enterprise, cara, você não precisa de dinheiro para achar essa galera, pelo amor de Deus, né? Dá para você criar uma estrutura para
para chegar nesse cliente. Você não precisa de milhões de captação para ads, não sei o que. Esses tempos eu estava conversando com um founder que estava botando 10 milhões de investimento em PLG, sendo que o produto dele só vendia para governo. Eu falei, cara, qual é o sentido disso? Mas enfim, são coisas que às vezes a galera fica meio viciada em, ler uma tendência e acha que é isso. E o founder, como você falou, exige tempo você vender tua tese para o VC, né? A gente já fez captação uma das empresas, cara, tem due diligence, tem muita conversa. O founder que está no início ali dando tração, ele não deveria estar focado nisso exclusivamente, né? Ele deveria ter uma forma de conseguir capitalizar de forma mais ágil. Então, porra, legal pra caramba aí teus pontos. Ô, Pedro, pô, te estourou o tempo aqui. Sei que você deve estar precisando almoçar aí, mas, cara, queria te agradecer demais pelo papo. Não sei se você tem uma consideração final aí, mas, porra, foi sensacional aí. Passamos por vários pontos super legais. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí viu um valor incrível. Não, eu que agradeço, Matheus. Acho que todo mundo que acompanha também. Acho que a gente tem que ter muito orgulho. A gente tem excelentes founders no Brasil, constrói produtos muito bons. Assim, acho que reforçar cada vez mais essa comunidade e essa troca. Eu aprendi muito conversando com outros founders. Não teve melhor caminho. Hoje, falar qual o melhor caminho para você ter evitado erros foi processo de mentoria, foi pedir ajuda. Falar, cara, como que você fez isso? Como que você fez aquilo? O que deu certo e deu errado? Óbvio que não existe fórmulas prontas. Você vai ter que adaptar para o teu negócio. Mas eu acho que parabenizo muito e tiro o chapéu, porque esse ecossistema, eu acho que ele tem que ser fortalecido cada vez mais, a troca, e trocas de experiências autênticas, falando onde todo mundo erra. Não tem um founder que eu conheço que não sofreu, que não foi difícil, você está entendendo aqui? Falou, pô, eu tive que ralar demais, sem ego, sem falar que tudo é fácil, né? Que a gente vê muito isso hoje no Instagram. Pô, o cara fica milionário. Não tem um founder que está construindo produtos relevantes no Brasil hoje que não está há um bom tempo, e dói, e empreender é resiliência. Então, cara, quanto mais gente a gente tiver nesse ecossistema, então parabéns pelos produtos também. E o que o pessoal quiser perguntar também, tem meu LinkedIn, deve estar aí meus contatos, fiquem à vontade, é sempre um prazer. Sensacional, Pedro. Tamo junto e vamos fazer aquele episódio dos VCs, hein? 178. Pô, se quiser eu te conto, cara. Desde quando eu levei 30 anãos lá em São Francisco. Animal, velho. Vamos fazer certeza. Bora, vamos marcar. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.